Olá pessoal, vamos a mais uma aula de alemão. Essa é a nossa 9ª aula, tá? E hoje nós vamos tratar de alguns casos gramaticais que existem na língua alemã. Também existem na língua portuguesa, mas a gente acaba não percebendo ou aprende de uma maneira diferente. Aqui, ó, casos gramaticais. Grammatikfälle. De novo, Grammatikfälle. São casos gramaticais em alemão. O alemão tem apenas 4 casos gramaticais. Esse apenas aqui é o modo de falar, né? Que pra gente esse 4 casos vai ser até demais. Vocês vão tomar um susto até. Os substantivos alemães se declinam com raridade, ao contrário do latim ou do russo, por exemplo. Porém, todos os adjetivos e artigos sofrem flexão. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Os casos alemães são. Vamos ver os casos alemães. Nós temos o caso nominativo, nós temos o caso acusativo, declinação dos pronomes pessoais acusativo, declinação dos pronomes pessoais dativo, então nós temos nominativo, acusativo, dativo, e por último nós temos o genitivo, tá bom? Então são 4. Nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Vamos explicar cada um deles. O que é o nominativo? Nominativo, como o nome já diz, nome. Ele é o começo, tá? Então é simplesmente o sujeito da oração. É aquilo que vai conjugar o verbo, tá bom? Então ele não recebe uma ação do verbo, ele conjuga o verbo. Ou ele é o sujeito da oração. É simplesmente o sujeito da oração, não é propriamente uma declinação. Se perguntarmos, por exemplo, como é casa em alemão, a resposta será o substantivo em sua forma pura, Haus, que já está automaticamente no nominativo. Por esse motivo, não é exatamente apropriado dizer que uma palavra está no nominativo. Então, sempre quando você aprende um substantivo em alemão, você já aprende com o artigo. E você aprende no modo nominativo, tá bom? Então, o homem. Aqui, nominativo. Ele seria o sujeito da oração. Então, o homem está aqui. Der Mann ist hier. Der Mann. Isso aqui seria o sujeito da oração. Então, esse der é o nominativo, porque ele vai fazer a ação do verbo, tá bom? Der Mann está, ele vai conjugar o verbo. Então, para o masculino, der, olha essa aqui, die Frau ist hier, a mulher está aqui. Então, die é a no modo nominativo e das é o neutro, das Kind ist hier, a criança está aqui. Então, o nominativo seria o sujeito da oração, é o começo da oração. Ele vai fazer a ação de conjugar o verbo. Então vamos decorar. Pro masculino, der, feminino, die, neutro, das, e temos também o plural, que seria die. Tá? Eu não coloquei aqui, mas o plural é die. Vimos o nominativo, vamos agora ver o acusativo. Acusativo é o caso regido pela maior parte dos verbos e preposições. Quando em português dizemos eu vi o menino está no acusativo, objeto direto, pois a ação de ver foi praticada sobre ele, é a chamada declinação fraca. Então, o que é o acusativo? O nominativo, ele faz a ação. Então, o homem está, então, o homem está no começo da frase, ele vai ser o sujeito, então esse é nominativo. O acusativo, já ele recebe a ação de um verbo. Então, por exemplo, eu vou fazer a pergunta para o verbo o que. Em português a gente aprende isso como verbo transitivo direto. Ok? Eu quero o carro. Eu pergunto, eu quero o quê? Resposta, o carro. Então esse o carro é objeto direto. Verbo querer é verbo transitivo direto. Isso na língua portuguesa. No alemão é a mesma coisa. Olha só a frase aqui, ó. Eu vi
o menino. Então, eu vou perguntar para o verbo. Eu vi o quê? Resposta, o menino. Então, o menino é objeto direto na língua portuguesa, mas em alemão ele é caso acusativo. Tá bom? Então, quando você pergunta para o verbo o quê? A resposta que ele te dá é o acusativo. Tá? Então, o menino está no acusativo. Por quê? Ele é objeto direto. Eu perguntei para o verbo o que, ele me respondeu o menino. Tá bom? Olha aqui o exemplo. Verbo treffen, quer encontrar, achar. Então, ich treffe den Mann. Eu encontro o homem. Vamos ver. Eu encontro, vamos perguntar para o verbo. Encontro o quê? Resposta, o homem. Então, o homem é objeto direto. O verbo encontrar, em português, seria verbo transitivo direto. Tá? O homem, objeto direto, isso em português. Em alemão, eu pergunto para o verbo, encontro o quê? Resposta, o homem. Então, isso é modo acusativo. Mas olha que interessante, está vendo esse den aqui? No nominativo, ele era der. Tá? Quando passa para o acusativo, esse der vira den. Então, den agora no acusativo é o. Tá? O homem, den Mann. No nominativo, der Mann. Tá bom? Então, der no nominativo e passou a ser den no acusativo. Então, de novo, para eu saber se é acusativo, eu pergunto o que para o verbo. Então, eu encontro o homem. Vamos perguntar para o verbo. Encontro o que? Resposta, o homem. Então, o homem é acusativo, logo esse der no nominativo virou den. Tá bom? Para o feminino, ich treffe die Frau. Eu encontro a mulher. Pergunta a mesma coisa. Eu encontro o quê? Resposta, a mulher. Tá? Mas olha que interessante. Tá vendo aqui? Ficou die Frau, mas no nominativo já era die. Então esse die não mudou. Tá? Die Frau no nominativo, continuou die Frau no acusativo. Olha para o neutro. Ich treffe das Kind. Eu encontro o quê? A criança. Das Kind. Vamos ver, no nominativo, criança era das mesmo, das Kind. Então o das no neutro, no nominativo, não muda no acusativo, continua das. Tá bom? Então o que muda? Somente o masculino, que era de, virou den. Tá bom? Então o masculino de passou para den. Ok? Esse é o acusativo. Vamos ver. Agora o dativo. Um menor número dos verbos e das preposições regem o dativo. O nome do caso ajuda a compreendê-lo. Vem do verbo latino do, dar, ou seja, dar. Dizemos dar algo a alguém, tendo sido necessário o intermédio da preposição a, que também poderia ter sido para. A grosso modo, declinam-se no dativo as palavras quando elas têm função de objeto indireto. Tá, vamos entender tudo isso. No acusativo, eu pergunto para o verbo o que. Ele me dá a resposta, essa resposta é acusativo, que em português é objeto direto. No modo dativo, eu pergunto para o verbo não o que, mas com uma preposição a que, para que, do que, de que, em quem, para quem. Então, eu faço a pergunta com uma preposição, tá? Lembrando para as preposições de, para, a, tá bom? Em, essas são as preposições. Então, vamos ver um verbo aqui, ó. Eu digo isso para o homem. Eu vou fazer a pergunta. Eu digo isso para quem? Olha a minha pergunta. Para quem? Eu pergunto para o verbo. Digo para quem? Então, a minha pergunta tem uma preposição. A minha pergunta é: para quem? Tá? Ou a quem? Eu digo isso ao homem. Para quem? A quem?
Então, eu fiz a minha pergunta usando uma preposição. A resposta, ao homem, para o homem. Tá ok? Porque aqui no acusativo, o que eu perguntei para o verbo? Eu encontro o homem. Encontro o quê? Encontro o que? A resposta, o homem. Então, você é modo acusativo. No dativo, eu faço a pergunta usando uma preposição. Para quem? A quem? Em que? De que? Do que? Fiz essa pergunta, a resposta que ele me dá para o homem, ao homem. Em português seria objeto direto, isso daqui, e o verbo seria verbo intransitivo, verbo transitivo indireto. Tá bom? Isso seria no português. No alemão, isso é modo dativo, caso dativo. Tá bom? Então, o detalhezinho aqui que o... Opa, esse dado aqui é isso. Olha só, aqui o dem. No nominativo era der, tá? Der Mann. Der Mann. Aqui no dativo ele já virou dem, tá? Com M. Porque no acusativo era den com N. Então ele vai mudando. Der, nominativo. Den, acusativo. E dem, dativo. Todos têm a mesma tradução. O. Ok? Diferença é que um é modo nominativo, outro é acusativo e outro é dativo. Mas é tudo o homem. Vamos ver a mulher aqui. Eu digo isso para a mulher. Tá? Vou perguntar para o verbo. Digo isso a quem? Para quem? Resposta, a mulher. Para a mulher. Então a minha pergunta é com uma preposição, a resposta é com uma preposição. Então, é modo dativo. O que acontece? No nominativo era de, tá? Que é a. Esse de no acusativo continuou de. Não mudou nada. Agora no dativo esse de já virou de. Tá bom? Então mudou completamente. Por ser modo dativo, o de da mulher, do feminino, do a, virou der. Então, ich sage das der Frau. Eu digo isso à mulher, para a mulher. Então, pergunto para quem? Para o verbo. Digo isso para quem? A quem? A resposta que ele me dá, se ele me der uma resposta usando uma preposição, então é dativo. Eu digo isso para quem? Para a mulher. Digo isso a quem? A mulher. Então a resposta tem uma preposição. Logo, isso é objeto direto, objeto indireto. No alemão é caso dativo. Tá bom? Para a criança, ich sage das dem Kind. Eu digo isso à criança. Então eu digo isso a quem? A criança. Resposta com preposição. Logo isso é modo dativo. Mas agora vamos ver aqui. Aqui está dem Kind. No nominativo era das Kind. No acusativo continuou das Kind. Agora já no dativo virou dem, tá? Igual o masculino. Dem masculino, dem neutro. Então, o que a gente observou até agora? Que do nominativo, cadê? Nominativo para o acusativo só muda o masculino, que era der e virou den, tá? O neutro, o feminino, era de, continua de, e o neutro era das, continua das. Vamos ver. Aqui, de feminino, das masculino. Então, do nominativo para o acusativo só muda o masculino. Agora, do nominativo para o dativo,
já muda todos, tá bom? O masculino, que era der no nominativo, virou them. O feminino, que era die no acusativo, no nominativo, virou der. E o neutro, que era das no nominativo, virou them no dativo. Tá bom? Vamos agora ao último caso, que é o caso genitivo. Então temos o nominativo, o acusativo, o dativo e agora o genitivo. É essencialmente o caso da posse, assim como dizemos em português, isto é, da mulher. Um pequeno número de preposições e nenhum verbo alemão regem este caso. Tá, vamos explicar isso. Dativo seria quando eu quero falar que alguém possui alguma coisa é de alguém. Em inglês eu tenho a regra que eu uso apóstrofo S para dizer que a pessoa possui. Então o carro do homem em inglês seria the man, eu pego o man e coloco o apóstrofo S, the man's, depois eu uso car. Aí como eu leio o carro do homem. Tá? Então seria assim em inglês, olha só. The man, apóstrofo S, car, the man's car. Aí eu vou ler o carro do homem. Essa é a regra que eu uso em inglês. Em alemão, eu já vou usar aqui. Olha só essa frase. É o cachorro do homem. Tá? Vou pegar aqui o cachorro do homem. Dog. The man's dog em inglês. A mesma frase. Der Hund é o cachorro. Isso aqui é nominativo, tá? Der Hund. O cachorro. Beleza? Por quê? É o começo da frase. Der Hund. Agora aqui. É o cachorro do homem. Então eu vou usar o homem, do homem, ele vai ficar des manes. Pá, o que mudou aqui? Olha só, esse de no nominativo era der. Tá? Para o alemão, ele virou des. Tá? E um detalhe no genitivo. Ele não termina com ES aqui, então esse ES eu vou ter que acrescentar ao substantivo, porque homem é man, isso é homem, mas como eu estou usando o genitivo, pego esse ES e acrescento ao substantivo, tá bom? Então o der, ou der, o masculino virou des, e ainda acrescento esse ES ao substantivo. Tá bom? Aí fica o cachorro do homem. Pro feminino, der Hund, o cachorro. Então, nominativo. Agora, da mulher. Então era, vamos aqui no nominativo, que é o nosso principal, é o nosso foco. Era die Frau, esse die virou no genitivo der. Também. Então, der Hund, der Frau. Ok? O cachorro da mulher. Beleza? Lembrando que não tem verbo aqui nessa frase. Então por isso que ele falou aqui um pequeno número de preposições e nenhum verbo. Tá? Os verbos não vão reger o genitivo. Geralmente é posse de alguma coisa. Tá? O verbo não entra aqui. O verbo pode entrar depois. Por exemplo, o cachorro do homem está ali. Então o verbo entrou depois que eu usei o nominativo e já usei o genitivo. Tá bom? Então, der Hund, der Frau. Pro neutro, olha só aqui, der Hund, que é o cachorro, isso aqui é nominativo. Des Kindes. Então, eu coloquei des também, igual o neutro, igual o masculino. Logo,
esse ES aqui, eu vou acrescentar ao substantivo. Tá bom? Criança é kind, mas como é genitivo, tá? Eu usei, coloquei ES aqui e logo ES aqui. Então, der Hund des Kindes, ok? Para eu saber que isso é genitivo. Tá bom? Vamos ver aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. É isso mesmo. Tá certo o que eu falei. Então, quer dizer, no masculino e no neutro, esse ES eu vou acrescentar ao substantivo. Tá bom? Então, o cachorro da criança. Vamos ver aqui o resumo o nominativo para o masculino é der, para o neutro das, para o feminino die e para o plural die. Isso é o nominativo, tá? O nominativo ele é o começo da oração, ele seria o sujeito. Tá? O acusativo é quando eu faço a pergunta para o verbo o que. Faço a pergunta para o verbo o que, ele me responde, por exemplo, eu quero o que? O bolo. Então essa resposta é o acusativo. O der no masculino virou den, o das no neutro continuou das e o di continuou di, tanto para o feminino quanto para o plural. Já o dativo. O que é o dativo? Quando eu faço a pergunta para o verbo usando uma preposição. Em que, de que, para que, com que, tá? Uso uma preposição para fazer a pergunta pro verbo. O verbo me dá uma resposta com uma preposição, com isso, disso, para isso, em isso. Então, quando me dá a resposta com preposição, isso é o dativo. Aí, o masculino, o der virou dem. O neutro, o das, virou dem. Olha só, os dois dem. O feminino, o di, virou der, isso no dativo. E o plural, o di, virou den. Tá bom? Então, observem que do nominativo para o dativo, todos mudam, tá? Der é dem, das é dem, di é der e di é den. Tá bom? E já no genitivo, o que acontece é quando tem uma posse, o carro do homem, isso, daquilo, uma pessoa possui alguma coisa, então eu vou usar o genitivo, tá? O der vai virar des, e acrescento es no substantivo. O das virou des, e também acrescento es no substantivo. O di virou der, do feminino, e o di, do plural, também virou der. Tá ok? Vamos conjugar o verbo dizer. Tá? Ich sage, du sagst, er sagt, sie sagt, er sagt, wir sagen, ihr sagt, sie sagen, sie sagen. Ich sage nicht, du sagst nicht, er sagt nicht, sie sagt nicht, es sagt nicht, wir sagen nicht, ihr sagt nicht, sie sagen nicht, sie sagen nicht. Interrogativa. Sage ich, sagst du, sagt er, sagt sie, sagt es, sagen wir, sagt ihr, sagen sie, sagen sie. Agora vamos conjugar o verbo treffen. Ich treffe, du triffst, er trifft, sie trifft, es trifft, wir treffen, ihr trefft, sie treffen, sie treffen. Negativa. Ich treffe nicht,
du triffst nicht, trifft nicht, sie trifft nicht, es trifft nicht, wir treffen nicht, ihr trefft nicht, sie treffen nicht, sie treffen nicht. A interrogativa, treffe ich, trifft du, trifft der, trifft sie, trifft es, treffen wir, trefft ihr, treffen sie, treffen sie. Agora nós vamos, eu quero que vocês façam, né, uns exemplos para mim. Isso eu vou deixar de lição para vocês inventarem umas frases, tá? Usando esses casos, o nominativo, acusativo, dativo e o genitivo, tá ok? Façam algumas frases, façam alguns exemplos e enviem para o professor, tá bom? Então vamos aqui aos números de 80 a 90. 80 é o 80, aí aquele esquema, né? 1 e 80 e assim por diante. 1 und 80, 2 und 80, 3 und 80, 4 und 80, 5 und 80, 6 und 80, 7 und 80, 8 und 80, 9 und 80 e 90. Ok? Então, esses foram os verbos de 80 a 90. Próxima aula vamos ver até o 100. Bom, pessoal, essa foi a aula de alemão. A nona aula. Façam os exercícios e enviem ao seu professor. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Auf Wiedersehen.